Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 a 17, nós temos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Essa passagem, o Senhor está a nos dizer que a fé, ela independe de nacionalidade. Quem é hoje que vai ser salvo? A salvação é dom gratuito de Deus. A salvação que Jesus está a nos dizer através do apóstolo Paulo aos Romanos é que o justo viverá pela fé. Ter fé em Cristo significa ter fé na palavra e na vida de Jesus. É ter fé na mensagem de Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem do amor, é a mensagem do perdão, é a mensagem da misericórdia. Jesus, ele diz: o justo viverá pela fé. Porque ter fé, ela não se traduz em palavras, ela se traduz em atitudes. Atitudes de amor, atitudes de ter misericórdia para aquele que erra e de ser o braço que se estende para o pecador. Quem é cristão não pode se arvorar em condenar o irmão. O cristão, ele tem que ser instrumento de salvação. O cristão, ele tem que ser um novo Cristo. O Cristo que ama, o Cristo que perdoa, o Cristo que compreende, o Cristo que não faz acepção de pessoas, o Cristo que é instrumento de levar amor, de levar a cura da alma, a cura do corpo, a cura do espírito. Porque só o amor possui a força propulsora para nos transformar de pecadores em santos em Cristo. Todos nós pecamos e é por isso que Cristo veio para nos libertar do caminho do erro, do caminho do pecado. Ser cristão significa amar o irmão. Ser cristão significa compreender o irmão. Ser cristão significa ter a fé propulsora que nos faz transformar o mundo, começando por aqueles que convivem conosco. Se todo cristão compreendesse a missão que Jesus lhe outorga, que é de ser um Cristo para o teu próximo, bem próximo. Quantos convivem em nossa casa, em nossa vizinhança, e não conhecem o amor de Cristo, porque nós nos omitimos em expressar esse amor. Criamos barreiras de concepções. A barreira que nós criamos muitas vezes de concepções religiosas, de concepções políticas. Meu amado, Cristo veio para amar e nos ensinar o que é amar. Cristo amou de maneira a não nos condenar. Por maior que fôssemos pecadores, por maior que fôssemos o nosso pecado, Ele sempre nos estendeu a mão para uma mudança de vida. Foi assim com a adúltera, onde todos jogavam pedras para condená-la. Mas Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Porque todos nós somos pecadores, todos nós caímos, todos nós pecamos. O único que podia condenar aquela mulher era Cristo, mas estendeu a mão, perdoou
E aquela mulher encontrou a salvação. Se você é cristão, você tem que decidir a quem você vai seguir. Você vai seguir Cristo? Ou vai seguir as concepções errôneas de Cristo? Cristo perdoa. Cristo ergue a mão diante do pecador para que ele mude, para que ele se transforme. E ele faz isso com amor. Nós, se somos cristãos, devemos ser instrumento de salvação. Nós, se somos cristãos, devemos ter palavras de perdão, de compreensão. Ser cristão não é estar numa igreja e professar Cristo, nem carregar uma Bíblia. Ser cristão é ser novo Cristo, é ter as atitudes de Cristo, é expressar o amor de Cristo, é expressar o perdão de Cristo. Nós devemos compreender que ter fé, ela não se concretiza em palavras, mas ela se expressa em atitudes. Quem é cristão deve seguir as atitudes de Cristo, deve seguir o caminhar de Cristo, deve falar as palavras de Cristo. Quem é cristão não defende brigas, dissensões, separações. Quem é cristão ama indistintamente, indiscriminadamente, porque Cristo veio para salvar aquele que estava perdido. Quem é cristão não se vincula a uma igreja e se restringe aos irmãos da igreja, porque compreende que aqueles são os escolhidos, são salvos. Essa não é a atitude de Cristo. Quem é cristão vai para o mundo expressar Cristo, ser novo Cristo, perdoar, amar, compreender, estender as mãos para aquele que peca, amar para aquele que cai, compreender que no caminhar da nossa vida, cada um tem a sua experiência individual com Deus e que todos nós somos discípulos e aprendizes do amor divino. Nós devemos compreender que a cada dia devemos buscar Cristo em nós, em nossas atitudes, que nós devemos ser luz. Em vez de olhar para o outro para exigir atitudes e profissões de fé, devemos ser a fé viva de Cristo. Devemos professar com nossos lábios o amor de Cristo. Devemos ser a mão que ergue o caído e não a mão que aponta o que errou. Jesus é amor. Jesus, ele veio não pelos santos e os salvos. Ele veio pelos pecadores. Porque Deus, nosso Pai, ele nos ama infinitamente. E o desejo do Pai é que ninguém se perca. Que nós possamos, no nosso cotidiano, trazer Cristo para caminhar conosco. Para que assim possamos levar Cristo ao nosso irmão. Não com julgamentos, não com condenações, mas com amor, com compreensão, com perdão, com esperança. Porque o Senhor diz, maior alegria há no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não necessitam de perdão. Se você é cristão e quer alegrar Cristo, e quer alegrar o nosso Pai, e quer seguir os passos de Cristo, ame indiscriminadamente. Ame aquele que cai, aquele que peca, aquele que não conhece a Deus, para que você possa ser um instrumento dele enxergar Deus através do seu amor. Porque Deus ama o pecador.
Meus amados irmãos, se você sentiu tocado pela palavra que traz Jesus Cristo, compartilhe, chame outras pessoas para escutar o nosso canal, que possamos formar uma grande família. A família com Jesus, com a palavra de Jesus, com o caminhar de Jesus. Lembre-se, Jesus te ama. Jesus quer compartilhar do teu dia a dia. Eu estou esperando você. Que Jesus vos abençoe. Que Jesus vos guarde. Que Jesus dê paz ao teu coração. Que Jesus responda as tuas orações. Que Jesus esteja contigo hoje e sempre. Fica com Deus. Jesus abençoe vocês.